Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado aí de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe e é habitual aqui no canal, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo conosco, seja enviando a sua crítica, seja postando seu comentário. A você que não é inscrito aqui no canal, fica o convite, se inscreva e faça parte deste grupo de vascaínos. Ative o sininho para que vocês possam receber as notificações referentes ao conteúdo aqui do canal. Lembrando, um grupo no WhatsApp foi criado, deixarei na descrição desse vídeo o link, só vocês clicarem no link que vocês serão redirecionados para este grupo do WhatsApp automaticamente. Bem, meus amigos, bom dia a todos. Gravar o primeiro vídeo aqui de hoje. A gente vai falar sobre o assalto, o roubo que aconteceu ontem no jogo do Sub-20 Vasco e Flamengo. O Vasco mais uma vez foi assaltado, prejudicado pela arbitragem de forma inexplicável. O jogo estava 1-0 para o Vasco mandando e desmandando no jogo com ar de certa facilidade para o Vasco poder vencer, e eis que a bandeirinha inventa um pênalti mandrake, um pênalti fantasma que não ocorreu. O jogador do Vasco, Lucas Santos, toca o jogador do Flamengo 2 metros fora da área e, de forma premeditada, dolosa, para prejudicar o Vasco, a arbitragem foi conivente e marcou um pênalti. O Vasco, nesse ano de 2019, tem sido prejudicado pela arbitragem sistematicamente em praticamente todos os jogos. O time profissional do Vasco faz gol, é motivo para o VAR ir lá e verificar se o gol foi legal ou não. A gente não vê esse tipo de tratamento com outras equipes no futebol brasileiro. E diversas partidas do Campeonato Brasileiro, o Vasco foi assaltado, foi roubado. Vamos lembrar aqui da partida que o Vasco fez contra o Ceará em São Januário, que eles voltaram para o VAR, gol do Danilo Barcelos, que eles queriam anular o gol do Vasco. Partida do Grêmio, a mesma coisa. O Vasco foi assaltado em Porto Alegre. E tem sido assim periodicamente. Como a gente está falando aqui do Sub-20, e isso não é coincidência, é para poder prejudicar a instituição Vasco da Gama. A gente está falando aqui do Sub-20. Vamos lembrar que no jogo passado, contra o São Paulo, o juiz deixou de marcar um pênalti claro no final do jogo no atacante do Vasco. Jogo contra o Flamengo no Sub-20, o Vasco novamente prejudicado. O Vasco era para ser líder com folga desta competição. O Vasco perdeu aí, nessa brincadeira, 3 pontos contra o Flamengo e mais 2 pontos contra o São Paulo. Prejuízo de 5 pontos. E já vou dizer aqui, ó, esse árbitro que vai apitar o jogo do Vasco com o Palmeiras, olho nesse árbitro. Eu já estou falando isso a semana toda. Ricardo Marques Ribeiro.
Esse cara, ele tem o histórico de perseguir o Vasco, de prejudicar o Vasco nos últimos 10 anos. Vamos lembrar que ele foi o árbitro daquele fatídico jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, lá na Arena Joinville, aquele jogo que era para ter terminado, que a torcida do Atlético Paranaense agiu de forma covarde, onde a torcida do Vasco teve que agir em legítima defesa, porque senão pai de família iria apanhar naquele jogo. De forma lamentável, ele não terminou o jogo. Vamos lembrar aqui também que ele prejudicou o Vasco em 2015, na semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, aquele gol lá do Jorge Henrique. Houve um pênalti claríssimo para o Vasco, que o Emerson Sheik fez no Anderson Salles, e não foi marcado nos 7 minutos do segundo tempo. Só para citar alguns roubos contra o Vasco. E esse sujeito que vai apitar o jogo aí do Vasco contra o Palmeiras, ele é mestre em beneficiar o Flamengo. Beneficiou o Flamengo recentemente no jogo contra o Grêmio, recentemente no jogo contra o Corinthians. Então a gente tem que ficar com o pé atrás. Agora, essas coisas acontecem é porque a diretoria do Vasco é frouxa e incapaz. Não tem representatividade e o Vasco se torna um clube subserviente e subalterno. O Vasco não tem voz ativa mais, nem na CBF e nem na FERJ. Vamos lembrar que há 2 semanas atrás, o senhor Alexandre Campelo deu uma entrevista lá para o Atenção Vascaínas, falando que ele esteve com o Gaciba, reclamou, mas que o Gaciba havia convencido ele que o erro da arbitragem no jogo contra o Grêmio foi natural. Naquele jogo ali contra o Grêmio, que houve aquele assalto, a gente esperava uma postura enérgica, um posicionamento veemente da diretoria do Vasco para vir a público e ser contra isso que aconteceu. A diretoria do Vasco não deu uma entrevista coletiva, nenhuma nota sequer foi feita. E o que eles preferiram fazer? Jogar para a galera, entrar com recurso lá no STJD para poder impugnar a partida. Recurso esse que não vai ser deferido. Por quê que eles fazem isso? Porque são frouxos e têm medo da Rede Globo. E outra coisa, partida de ontem, é inadmissível não ter VAR. A FIFA ou a CBF tem que padronizar. Ou coloca em todos os jogos. É uma competição oficial da CBF. Essa competição é um campeonato brasileiro sub-20. Ou coloca VAR para tudo ou tira para tudo. Agora, não pode algumas instituições como o Vasco da Gama ser prejudicado em detrimento de outros clubes. E sempre é dessa forma. Sempre é contra o Vasco e a favor do Flamengo. Então a gente tem que ficar muito atento com essa arbitragem aí. Jogo contra o Palmeiras. E a diretoria do Vasco tem que se posicionar hoje. Já passou da hora deste presidente frouxo, incapaz, se posicionar, vir a público e ser contra. O Vasco precisa de um representante. Aí tem gente, como esse canal aí do Vamos Vasco, que fala que, mas se o Eurico estivesse vivo,
essas coisas não aconteceria com o Vasco. Porque o Vasco tinha representatividade. E outra coisa também, ontem, a garotada do Vasco tem que entender que Vasco e Flamengo, e isso passa pela presidência do clube, de colocar isso na cabeça dos meninos, que é um clássico, é um campeonato à parte. Ninguém fechou em cima do árbitro. Tem que pressionar e fechar em cima do árbitro. Tem que cobrar. Ninguém da comissão técnica do Vasco foi para cima do árbitro no final do jogo. Ninguém da diretoria do Vasco estava lá para poder cobrar desse sujeito que apitou aquele jogo de ontem. E é assim que eles vão fazendo com o clube, dando um tratamento que o Vasco não merece de forma nenhuma. Como eu sei que nada vai ser feito e poucas pessoas vão falar sobre isso, a gente optou por fazer esse vídeo aqui e a gente vai cobrar. Esse jogo contra o Palmeiras tem sério risco do Vasco ser lesado. Eu não fico nem preocupado tanto com o time do Palmeiras, mas é com essa arbitragem desse senhor Ricardo Marques Ribeiro que tem prejudicado o Vasco. E a diretoria do Vasco não se insurgiu contra esse sujeito que vai apitar essa partida aí no final de semana. Enquanto isso, o Sub-20 foi roubado mais uma vez. Já tinha sido roubado dentro de São Januário na partida anterior contra o São Paulo e foi ontem contra o Flamengo. Lamentável. Meus amigos, a partir que as notícias forem surgindo no decorrer do dia, a gente vem postar mais vídeos. Lembrando que hoje tem a partida lá do Sub-15, do Sub-17 em São Januário, a partir de 1h da tarde, todos lá em São Januário. Valeu, meus amigos. Saudações vascaínas e Vasco neles. Valeu.